Em 2005 era completamente proibido o cubano ter acesso à internet. Você ia pra prisão se te pegassem usando a internet. Eu sofro xenofobia da esquerda, que aí falam, volta pra Cuba. Aí eu falo, eu odeio o sistema de governo de Cuba, porque não vai você que gosta. Que boas lembranças você tem dessa época de Cuba? De Cuba? Nenhuma. Na minha casa, minha mãe falava, o que você escuta em casa, você não pode repetir na rua. Então eu tenho muito essa ideia de que, sim, sou eu falando, mas eu estou representando muitas pessoas que não têm voz. Olá, seja bem-vindo ao Contraponto. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo hoje uma jovem cubana e brasileira. Ela tem 22 anos de idade e mora no Brasil desde os 12, quando seus pais, que pediram asilo político aqui, finalmente conseguiram reunir a família fora de Cuba. Zoe Martínez estuda Direito, mas acha que sua vocação é ser comentarista política, função que ela desempenha hoje no programa Morning Show da Jovem Pan. Zoe, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Bruno. Muito obrigada. Sou uma grande admiradora do trabalho de vocês, acompanho há muito tempo. Muito bem. Zoe, o seu nome é de origem grega. Seu pai tem família libanesa. Sim. Você nasceu em Cuba e mora no Brasil há 10 anos. Como é que você se localiza nesse tanto de referências? Cara, assim, é que minha mãe gosta muito da Grécia. E esse nome significa vida. É um significado muito lindo. E aí minha mãe decidiu colocar Zoe. E era muito raro em Cuba. Aí minha mãe não queria um nome muito comum para a primeira filha, sabe, né? Mãe de primeira viagem e tudo mais. E aí decidiu colocar Zoe. A família do meu pai é de criação, ele é meu pai de criação, é libanesa. O avô dele migrou para Cuba. Na época, Cuba era, né, capitalista, estava muito bem. E aí meu pai acabou nascendo lá em Cuba e minha mãe é cubana, de família espanhola. Então é uma mistura. Aí vim para o Brasil, porque a família do meu pai, uma parte libanesa, é do Brasil, nasceu aqui, os primos e tudo mais. E aí acabou que a gente veio pra cá. Mas foi uma separação familiar, né? Começou com meu pai, eu tinha 5 anos na época, e minha mãe estava grávida da minha irmã do meio. Seu pai deixou Cuba? Deixou Cuba. Em qual condição? Meu pai, ele era engenheiro em telecomunicações e eletrônica. E ele ocupava um alto cargo na empresa estatal que ele trabalhava. Para você ter uma noção, em 2005 era completamente proibido o cubano ter acesso à internet. Você ia para prisão se te pegassem usando a internet. E meu pai tinha acesso, para você ter uma ideia, né, do cargo que ele ocupava. E quando isso acontece, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba. E meu pai não queria, porque depois que você entra, você não consegue mais sair. E meu pai não queria ficar em Cuba. O plano dele era tirar a família de Cuba e ter uma vida melhor fora. E aí foi quando ele entrou em contato com uma prima brasileira e pediu uma carta convidando ele para passar umas férias no Brasil. Na época era a única forma de um cubano sair de Cuba. Com um familiar, alguém de outro país, convidando. E aí meu pai consegue sair de Cuba em 2005 para passar 3 meses no Brasil. Só que ninguém, óbvio, né? Só minha família sabia que ele ia ficar. Só a família. Acabou que ficou esses 3 meses como turista e depois ficou ilegal até completar 1 ano. E ele falou, agora eu tenho que fazer alguma coisa, regulamentar, né? Regular a minha vida no Brasil para trazer minha família. E aí ele foi na Polícia Federal e pediu asilo político. Aí ele pede asilo político, é concedido e fica aqui como exilado político. Aí depois de quase 4 anos, ele consegue tirar minha mãe de Cuba. Eles ficaram separados esse tempo todo. Você também, claro, morando lá. Sim, e minha irmã estava na barriga quando meu pai veio para cá. Aí minha mãe vem para o Brasil através de um amigo argentino do meu pai, naturalizado brasileiro, que fez uma carta convidando a minha mãe para vir para o Brasil. Minha mãe vem e já vai direto na Polícia Federal pedir asilo político, porque ela é casada com meu pai, então tinha direito à mesma lei que meu pai. E aí ficou como exilada política e deixaram eu e minha irmã em Cuba, com os nossos avós. Não podia, criança, na época, não podia vir de visita, tinha que ser definitivo. E minha mãe e meu pai vieram de visita, não tinha como vir de definitivo.
E aí, depois de quase 3 anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Minha mãe, nesse período, engravida da minha irmã caçula, que a gente fala com presente na nossa vida, porque realmente não era esperada a vinda dela. Meus pais estavam muito mal financeiramente, gastando muito dinheiro para tirar a gente de Cuba, muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro investido para sair de Cuba, muita papelada. Eles dificultam ao máximo a saída do cubano. E aí a nossa irmã chega e facilita a nossa vinda para cá. Muita gente fala que minha mãe engravidou para facilitar e tudo mais, mas não. Realmente foi um presente muito grande de Deus. E tendo uma irmã brasileira, facilitou a nossa vinda. Aí viemos para o Brasil. Meu pai conhece a nossa irmã, a minha irmã do meio, com 5 anos. Volta a me ver com 12. E a gente conhece a nossa irmã caçula com quase 3 anos. Chegamos em agosto, dia 30 ou 31, eu sempre confundo, de agosto. E a nossa irmã faz aniversário em dezembro. Então, de qual ano? Oi? De qual ano? 2009. Ela nasceu em 2009? Foi. E aí você me pegou. Ela vai para 12. Anos. Ela vai para 12 anos. Foi em 2009. Que reencontro interessante, basicamente, né? Foi isso. Mas, infelizmente, é muito comum isso, né? Na vida de um cubano. Muitos saem dessa forma, através dessa separação familiar. Outros saem enganados. Infelizmente, costumam as pessoas fazem quais qualquer países coisa. fora dos Estados Unidos que é mais comum? Espanha também? E Brasil. Tem muito cubano agora aqui no Brasil, né? E venezuelano também. Mas é Venezuela porque fica aqui do lado. Mas tem muito cubano. Muito cubano no Brasil, na Espanha, Canadá também. Você passou a infância inteira em Cuba? Sim, morando um tempo com seus pais, um tempo com sua mãe e um tempo final com seus avós. Que boas lembranças você tem dessa época de Cuba? De Cuba, nenhuma. Eu falo que eu sinto saudade da minha família reunida. E da minha bisavó e da minha tátara. Eu tive a oportunidade de conviver, aí eu tive esse presente de conviver com a minha tataravó. Até os 100 e poucos anos. Então, eu sinto falta disso, dos aniversários com essas duas pessoas que eu amo muito e que eu sinto que me acompanham aqui no Brasil até hoje. E, com o tempo, minha família foi como que se separando, né? Uma parte mora na Espanha, outra nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eu não tenho família por parte de mãe, que foi a que eu mais convivi. Aqui, eu só tenho meus pais e minhas irmãs. Então, estamos sozinhos aqui, né? Suas avós moram ainda em Cuba? Meus avós moram em Cuba. E você pretende voltar para visitá-los ou não tem essa chance? Não tem essa chance. Eu tenho medo, realmente. Teve uma época que eu queria, falei para minha mãe queria me matar. Falou, nunca que eu vou deixar você ir para lá. Só Deus sabe o que pode acontecer comigo lá. Eu falo muito mal da ditadura aqui no Brasil. E meus vídeos, com certeza, chegaram lá. Chegaram em Miami. Meus vídeos estão circulando em Miami. Com certeza, lá deve ter chegado também. E a ditadura cubana, ela tem infiltrados em todos os lugares. Eu fui numa manifestação aqui na frente do consulado cubano, dia 15 de novembro, em apoio aos cubanos que estão em Cuba se manifestando. E fui com uma turma de cubanos. Quando eu cheguei lá, tinha a turma do MTST e essa turma aí comunista aqui do Brasil, e tinham cubanos. Então, sim, tem cubanos infiltrados. Eles se infiltram aqui, na Venezuela, em todos os lugares. Por se acontecer alguma coisa, uma guerra, né, uma revolta, eles terem essas pessoas aqui para ajudarem o governo que eles são amigos, né? Que é o PT e toda essa turma aí da esquerda. Quando você veio para cá em 2009, você 2012. veio morar... 2012? 11. Você veio morar onde? Joinville, Santa Catarina. Joinville. Foi onde minha irmã caçula nasceu. A família do meu pai é do Paraná e meu pai mudou para Santa Catarina. Foi lá que ele reconstruiu uma parte da sua vida. Moramos lá, eu morei lá 3 anos e logo em seguida mudamos para Campinas, interior de São Paulo. Depois eu completei 18 e vim fazer faculdade em São Paulo, capital. Aí depois eu fui para Brasília trabalhar como assessora de comunicação. Fiquei lá 3 anos, fazendo faculdade também. E agora estou aqui em São Paulo, novamente, trabalhando no Morning Show, que era o que eu sempre... Era meu objetivo de vida, entrar na Jovem Pan e aí realizei esse sonho. Como é que foi chegar na Jovem Pan? Qual foi o caminho que você trilhou até chegar lá? Como é que... Olha, eu falo que o Emílio Surita, eu tenho um grande carinho e admiração por esse cara. Ele realmente, não é puxando o saco, nada, ele é realmente uma pessoa que é sensacional, extraordinária.
E teve um dia que ele viu, parece um vídeo meu na internet, e falou, essa menina eu quero trazer no programa. E aí, agora, nesse ano, em 2021... Trazer como entrevistada. Como entrevistada. Em 2021, agora, ele me chamou para dar uma entrevista, era uma sexta-feira. Aí falou, volta na segunda. Aí falei, tá bom, volto. Aí eu voltei na segunda. Volta para uma nova entrevista. E aí, ok, nunca mais me chamaram. Quando estourou tudo aquilo sobre Cuba, em julho, eles me chamaram e foi muito em cima da hora, faltando 1 hora para entrar ao vivo o programa. E eu falei, não tem como, vai ser uma correria. Aí eu pensei e falei, quer saber, eu vou, porque eles sempre abrem as portas para mim, eu sou muito bem recebida. Aí me arrumei rápido, fui para Jovem Pan e foi para a primeira emissora que eu dei entrevista falando sobre esse tema, que estava super em alta, estava todo mundo me ligando, meu celular não parava. E aí eu dei entrevista sobre Cuba pro Pânico. E o Emílio, eu lembro que olhou pro Tutinha e falou, contrata essa menina no almoço. E a Tutinha, vamos ver, não sei o quê, onde que eu vou encaixá-la e tal. E aí eu fiquei tipo, caramba, o Emílio tá apostando em mim, realmente. Aí, um dia eu tava num jantar e minha amiga falou, Zoe, você tá muito em alta, aproveita esse momento e fala com a Tutinha. Aí eu falei, gente, eu não vou mandar mensagem pro Tutinha. Minha amiga conseguiu o contato dele. O namorado da minha amiga me ajudou na mensagem e eu mandei uma mensagem pro Tutinha. Aí eu falei assim, seu celular é top secret, mas pra quem saiu de Cuba, pra quem fugiu de Cuba, nada é impossível. Aí eu fiz uma brincadeira e perguntei quando eu começo na PAN. Aí ele, eu vou pensar onde que eu posso te colocar e tudo mais. Foi super simpático, mas eu falei, ele me respondeu por educação. Não deu um mês, ele me liga. Você tá em São Paulo? Eu falei, não, eu tô em Brasília. Então, você pode vir aqui pra gente conversar? Vim para São Paulo, lógico, correndo, conversei com ele e ele fez a proposta. Olha, tô pensando em te colocar no Morning Show. Você pode começar dia 7, dia 7 foi a manifestação, né? 7 de setembro. E eu participei da cobertura e tudo mais. E deu um problema, uma briga aí com a Amanda. E o vídeo viralizou. E no dia seguinte eu já estava contratada oficialmente na Jovem Pan. Então foi assim meu caminho para entrar na rádio que eu tanto queria trabalhar. E com 22 anos, né? Uma oportunidade que eles me deram e vou ser sempre muito grata. Tem um passo anterior. Para você chegar aos ouvidos do Emílio Surita, você já era famosa aí nas redes sociais. Como é que você chegou nessa atividade, digamos? É isso, você, de algum modo, é uma ativista. Sim. Né? Pela liberdade. Pelo tema de Cuba, enfim, pela liberdade. Como é que despertou isso em você? Eu falo que em todas as fases da minha vida, Deus coloca um anjo para me guiar. Nessa fase agora foi o Surita que me descobriu e me ajudou a entrar na Jovem Pan. No passado, quando eu tinha 16 anos, foi através de uma professora no ensino médio. Foi na época do impeachment da Dilma. Essa minha professora era uma das poucas que era de direita. E aí ela falou para mim, nossa, você se expressa tão bem, você é tão inteligente, tem tanta história para contar, por que você não abre uma página no Facebook e começa a contar sobre a sua vida em Cuba, sobre a época do Batista, sobre tudo isso? E aí eu falei, pode ser. Aí eu abri essa página no Facebook e comecei a escrever, não gravar vídeo. Só que brasileiro, já percebi que tem um pouco de preguiça. E eu fazia uns textos muito grandes. E aí teve um dia que eu estava na aula de geografia, eu acho, e a professora fala, quando eu me aposentar, meu sonho é morar em Cuba. Quero ir morar em Cuba, com a aposentadoria do Brasil. Eu olhei pra cara dela, eu tinha 16 anos, eu sou uma pessoa meio estourada. Agora, com o tempo, eu fui melhorando. Mas na época, eu era uma criança. E eu fiquei tão brava com isso que eu cheguei em casa vermelha e eu não sabia como colocar essa raiva. Era você raiva não falou mesmo. com ela ali? Não. Guardou a raiva? Guardei. Eu cheguei em casa, mas assim, quase com febre. Sabe quando você fica com muita raiva e o corpo fica quente? Então. E eu falei, como que eu coloco essa raiva pra fora? E eu gravei um vídeo. E aí minha mãe falou, tá muito agressivo. Uma amiga falou, tá muito agressivo, eu não posto. Eu falei, vou postar. Quer saber? Eu vou postar. E postei esse vídeo. Aí, 4.000 compartilhamentos numa hora, 15.000. E foi aumentando, assim, o número de seguidores não parava de crescer. E as pessoas, grava vídeo sobre a educação, sobre a saúde. E foi muito orgânico. E a primeira pessoa desse meio, assim, conservador que me conheceu foi o professor Olavo. Professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Que ele me mandou uma mensagem. Na época, eu tinha 16 anos, não era brasileira, eu não sabia muito bem quem era o professor Olavo. E aí minha professora falou, meu Deus, é Olavo de Carvalho, sou eu, quem é esse? Aí eu fui procurar e meu Deus, é Olavo.
E aí o Olavo me apresentou o Alan dos Santos, o Terça. Aí conheci através do Alan a Bia Kicis, que eu falo que é minha madrinha nesse meio aí do ativismo. E eu fui entrando sem mesmo nem perceber onde que eu estava entrando. Foi muito orgânico. E eu falo que é um chamado mesmo, que Deus usa a minha boca. E no programa, no Morning, o pessoal fala que quando tem algum assunto sobre ditadura, China, Cuba, Lula, meu semblante, tudo muda. Flui muito a minha fala quando eu falo sobre isso. E às vezes, eu já tentei sair um pouco desse meio. Quando eu comecei a faculdade, me afastei. Em 2019, parei de gravar vídeo. Mas sempre eu volto. De alguma forma, eu volto para isso. Eu acho que meu caminho é alertar as pessoas sobre o que eu vivi e sobre como ainda é vivo. Porque as pessoas, elas tentam me fazer passar de louca. Falam, esse aqui só sabe falar de comunismo, fantasma comunista, vem em todo lugar isso. E não é um fantasma, é uma realidade. A gente vê aí o Lula, né, elogiando a China, elogiando a Nicarágua. É uma realidade muito forte. E o Foro de São Paulo também. Qual foi esse impulso que você teve de parar de gravar? Você estava um pouco cansada desses assuntos? É isso? O que foi que passou pela sua cabeça? Eu fui para Brasília trabalhar como assessora de comunicação, aí tinha faculdade também. Entendi. E eu fui parando. Foi se ocupando com outras coisas, né? Eu fui me ocupando com outras coisas. Voltando lá atrás, quando você chegou no Brasil com 12 anos, qual foi a coisa mais estranha que você achou aqui, que você percebeu? O mercado. Eu sempre falo o mercado. Como assim? O supermercado? O supermercado. A comida, a quantidade de comida. Até hoje eu vou no mercado e eu não consigo me concentrar e pegar o produto que eu preciso. Eu fico cansando e fico tonta, porque é muita variedade, muita quantidade de coisa. E lá em Cuba é tudo muito restrito. Então essa questão da comida, para mim é uma coisa que eu até hoje luto. Porque se depender de mim, eu como o tempo todo. Tudo que tá na minha frente que eu acho que vai acabar. E se depender, eu vou ficar obesa desse jeito. Tem essa ideia, assim, de você que vai acabar aqui? Sim. As pessoas percebem. Quando eu vou na casa esse final de semana, eu fui na casa de uma amiga, com a família, os pais me adoram e tal, me recebem super bem e com um monte de comida. Aí falam, come mais. E eu, gente, eu tô com cara de fome. Porque eu tenho essa coisa, eu não consigo ver a comida e deixar jogar fora. Eu tenho que terminar o prato de comida, porque eu acho que vai acabar, que não vai ter mais. E eu tenho esse trauma. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção e me chocou muito foi a questão da comida. Quando eu entrei na escola, que aí eu fiquei acho que uns 6 meses sem aula, porque lá em Cuba, quando aqui é verão, lá é inverno. Aí quando aqui é férias, lá tem aula. Eu fiquei um período aí sem ir para a escola. Quando voltaram as aulas, os alunos levantavam a mão, faziam perguntas, discordavam do professor. Eu fiquei assustada. Que mundo é liberdade, esse? né? Que mundo é esse? Realmente as pessoas podem perguntar e não acontecer nada, né? Depois, com o tempo, eu vi que não é bem assim. Na sala de aula, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque você pode perder nota, a doutrinação é muito forte. Mas comparado com Cuba, aqui tem muito mais liberdade do que lá. E como é que foi a recepção dos alunos do colégio em relação a você? Você sentia certa amizade, certo estranhamento? Era um mascote. É? É tipo, uau, uma cubana. Em Santa Catarina não tem cubanos. Não tem. Aí, caramba, tem uma cubana estudando comigo. Aí as pessoas tiveram muita paciência, me ajudavam a escrever. Eu cheguei aqui sem saber nada de português. Na minha primeira prova eu tirei 3. Pra mim essa nota não existe. Minha mãe sempre foi muito rígida, né, com o colégio. E aí, quando eu vi que eu tirei 3, eu falei, meu Deus, eu preciso correr atrás. E aí, os alunos começaram a me ajudar. Tinham palavras que em português significam uma coisa, em espanhol outra. Aí, uma vez eu falei pra menina, nossa, que lindo pelo. Aí ela ficou ofendida. Pelo, tipo, pelo de cachorro. Ser humano tem cabelo. Aí ela, não, é cabelo, não é pelo. Então eu cometi esses gafes aí, mas tiveram muita paciência comigo. E eu sempre tive muita facilidade para fazer amigos. E nunca, graças a Deus, nunca sofri xenofobia, nada do estilo. Sempre me acolheram muito bem. Eu sofro xenofobia da esquerda, que aí falam, volta para Cuba. Aí eu falo, eu odeio o sistema de governo de Cuba, porque não vai você que gosta. Me mandam ir pra lá, mas eu não gosto. Vai você que gosta, entendeu? Você é muito jovem e é muito comum nessa idade
os jovens e os jovens adultos debandarem para o lado da esquerda pelos supostos ideais da esquerda. Até se diz que aos 18 anos, quem não é comunista não tem coração. Você nunca sentiu nenhuma tendência a defender essas ideias de algum modo? Zero, eu sempre fui muito do contra. Então, desde criança, para mim não fazia sentido. Era para frente, então eu queria questionar, perguntar pro professor, mas por que isso, por que aquilo? E não podia. Então, para mim, sempre foi uma realidade muito, muito estranha. E aí, na minha casa, minha mãe falava, o que você escuta em casa, você não pode repetir na rua. E eu não entendia por quê. Eu tinha 8, 9 anos e desde essa idade, para mim não fazia sentido. É uma estupidez muito grande quem defende isso, essa ideia estúpida. E era chamada de contra-revolucionária, porque a professora pedia dinheiro, às vezes, para a MTT, uma coisa lá de Cuba. Teve uma vez que eu falei, não, eu não quero dar esse dinheiro. E esse MTT é o quê? Uma ONG? O que é isso? É da defesa da revolução, um dinheiro que a ditadura arrecada todo mês por se acontecer alguma invasão em Voluntário? Cuba, alguma coisa. Voluntário, como tudo lá, né? Voluntário, mas você é obrigado a dar, senão acontece o que aconteceu comigo. Chamaram meus pais, a professora incitou os alunos a me chamarem de contra-revolucionária. Isso eu com 7 anos de idade, 6, 7 anos, por aí. Então, é um absurdo. E quando eu vejo aqui no Brasil, jovens da minha idade, assim, defendendo aquilo, querendo isso pro Brasil, porque eu falo, se você gosta, vai pra lá, na boa, vai morar lá. A ditadura vai adorar te receber, porque eu nunca vi um estrangeiro indo morar lá. Agora, eu vejo todos os dias cubanos fazendo de tudo para sair. Então, para que se dar o trabalho de implementar isso aqui se já tem um país que tem esse sistema? Vai para lá. E não entra na minha cabeça, a pessoa nasce num berço de ouro, porque a maioria que defende isso é filhinho de papai, não tem preocupação na vida, então por isso que tem tempo para encher a cabeça com essas abobrinhas. Nunca passou dificuldade, sempre teve liberdade e defende uma coisa dessa. Nunca entrou na minha cabeça. E eu, como uma pessoa que viveu lá, fui vítima disso, minha família foi vítima disso, me criei sem meu pai, vivi isso na pele, não tem como eu acreditar nesse sistema. Não tem como. Eu acho que meus pais me mandariam para Cuba de volta, assim. Se eu falasse, mas calma, igualdade social. Vai para Cuba. Meu pai é direita total. Mas veja, é engraçado isso, porque o seu pai e sua mãe nasceram em Cuba, Sim. se eu não estou enganado, sim? Sim, viveram muito tempo lá, né? Pois Cuba, na nossa visão aqui, parece um aquário, né, fechado, onde informações acabam não chegando de forma plena e tal. Como é que começou essa consciência em você? Assim? Como é que você começou a perceber que tinha algo de errado ali no entorno? Olha, minha família, ela sempre foi muito de estudar, meus avós, muito cultos. E eu sempre tive família fora de Cuba, que eles voltavam para visitar minha bisa, minha tátara. Então, com pessoas que viviam em outra realidade, a gente ficava sabendo. Meu tio, irmão da minha mãe, que mora há mais de 25 anos nos Estados Unidos, quando eles iam para lá, eles falavam, meu Deus, a situação aqui tá feia e tal. Então, a gente tinha acesso a outra realidade, né, através dessas pessoas. E quando eu cheguei no Brasil, ao ver essa realidade tão diferente, eu falei, tem alguma coisa de errado em Cuba. Quando a gente mora lá, mesmo tendo pessoas que contam outra realidade, pra gente essa aí é a realidade do planeta. Mesmo você sabendo que em outros países as pessoas que moram lá e vão para Cuba falam que é muito melhor e tal, a gente acha que não é tão bom como quando você vive na pele. Então, quando eu cheguei aqui e eu vi essa diferença, principalmente na escola no supermercado, eu comecei a tomar consciência da precariedade. Mas, infelizmente, a maioria dos cubanos não tem acesso a essas coisas. Atualmente, com a internet, está melhorando, mas muitos ainda se informam através do Granma, que é o jornal oficial do Partido Comunista de Cuba. Ele funciona ainda hoje? Esse jornal existe ainda hoje? Existe, Granma, existe. E existem outros veículos de imprensa lá? Mas todos estatais. É tudo da ditadura. Então, é o seguinte, eles falam, estamos sofrendo muito com a pandemia, um exemplo, mas Estados Unidos, Brasil, está muito pior. Tanto que, às vezes, minha avó me liga quando consegue créditos para colocar no celular e fala, meu Deus, está morrendo muita gente lá, o vírus está descontrolado e tal. Eu falo, calma, não está tão assim.
E ela fala, que no jornal aqui passou isso. Sai Então, isso no eles jornal. tentam sempre colocar os outros países como muito piores que Cuba. Porque aí o cubano fala, nossa, estamos mal. Mas os outros países estão muito pior. E faz com que o cubano se conforme com essa realidade. A circulação de livros em Cuba é muito restrita, né? Só livro de marxismo, só esse tipo de livro. Os livros antes da Revolução foram queimados. Pelo fato de você ter parentes que iam e vinham, ou seja, que moravam fora e te visitavam, vocês tinham livros em casa ou não era possível? Não. Se te pegarem com um livro desse, é muito complicado, sua vida vai complicar. Então é bom não arriscar. Mas meus pais, meus avós tinham alguns livros de antes da Revolução, que eles se esconderam e tudo mais. E meus pais acabaram lendo. Mas não é todo cubano que antes da Revolução tinha acesso, porque tinha pobreza e tudo mais. Então, quem nasceu na minha geração, quem nasceu na geração dos meus pais, a maioria não teve acesso a esses livros, pelo menos em Cuba. Quando saiu de lá, sim. Queria falar um pouco sobre a sua função de comentarista. Você comenta o noticiário diário, né? Sim. Na Jovem Pan hoje. Essa atividade, ela geralmente não permite que você reflita muito sobre o que vai comentar ali, né? A pauta deve chegar no dia, você está com ela fresca na cabeça e solta a sua opinião ali como é possível, né? Nas primeiras semanas era muito difícil. Você não sente falta de pensar mais nos assuntos, de refletir? Teve alguma ocasião em que você entendeu que não tinha opinião formada sobre aquilo? Como é que é esse dia a dia? Assim? Olha, muitos assuntos que a gente trata no programa no dia a dia são assuntos que acontecem todos os dias, é a mesma pauta, não muda muito. Só quando o Bolsonaro fala uma coisa aqui e outra lá que muda um pouco. Então, já tenho mais ou menos uma opinião formada sobre vários assuntos. Agora, quando é um assunto novo, polêmico, que exige um pouco mais às vezes, de tempo, para ver o que vai acontecer, para ver se é bem assim, porque infelizmente nem tudo que sai na mídia é do jeito que acontece. Nessa parte, assim, nessa tipo de pauta, eu leio, reflito e tento não colocar a minha opinião como um todo, mas falar das duas partes. Então, eu coloco uma suposição, coloco a outra suposição e não me posiciono diretamente. Eu prefiro esperar, porque eu sei que no dia seguinte ou daqui uma semana vamos voltar nessa pauta. Mas eu tento ser, ao máximo, muito fidedigna e representar o público. Eu não falo com uma linguagem rebuscada, não me prolongo muito nos meus comentários, acaba gerando um pouco de crítica, principalmente da esquerda. A direita fala que eu represento bem. Então, eu sou muito de dar a informação, me posicionar, defender o meu ponto de vista, que eu sei que é de muitos brasileiros, e seguir e tocar o barco. E com uma linguagem que chegue a todo mundo. E não só uma parcela da população que entende uma linguagem rebuscada. Eu tento atingir todo o público. E eu falo que o que eu falo na rádio, nos meus comentários, é a opinião do meu público, que me acompanha. E é a voz de milhares de brasileiros que eu estou representando lá. Então, eu tenho muito essa ideia de que, sim, sou eu falando, mas eu estou representando muitas pessoas que não têm voz. E é o que me incentiva a ir todo dia lá, dar a cara a tapa e arriscar. Nem sempre eu vou estar certa no meu comentário, mas o importante é ser verdadeira e combater, né? Continuar com a minha luta, que a minha luta com certeza vai ser sempre essa questão aí da liberdade, dos direitos fundamentais, de combater o comunismo, o autoritarismo, essa linha aí de pensamento. O ex-juiz Sérgio Moro anunciou candidato em 2022 à presidência da República. Você acha que essa candidatura é viável? Qual a sua opinião sobre essa possível terceira via focada ali no ex-juiz Sérgio Moro? A gente comenta muito sobre isso no programa. Quando eu te falo que tem muitas pautas que toda semana aparecem, uma dessas Sim. é essa aí do Sérgio Moro. Eu acredito que ele está estudando as possibilidades, porque ele quer um cargo eletivo, precisa, porque corre risco aí de ser preso. O que está acontecendo no Brasil, as arbitrariedades do STF, a gente nunca sabe o que vai sair deles, né? Qualquer coisa é possível. Uma coisa que o brasileiro não aceita
Traição. E o Moro, do meu ponto de vista, traiu. Não traiu o governo, traiu os brasileiros. Porque quando ele saiu do governo, foi numa época muito conturbada. Começo da pandemia, né? O surto, estava tudo muito no começo. Os governantes não sabiam como reagir, o que fazer. E o Moro deixou o governo assim, mas tchau. E de uma forma muito feia. Ele podia ter saído, ficado quieto, mas não. Foi lá, deu entrevista para a Globo, foi a primeira entrevista que ele deu para a Globo, fazendo um monte de acusações, falando que o Bolsonaro interferiu na PF, que o Bolsonaro não sei o quê, e não mostrou provas. Então, toda a reputação que ele tinha foi por água abaixo. Ainda tem uma parcela da população que está com ele por causa da luta contra a corrupção e tudo mais, mas a maioria ou é de direita, né, que apoia o Bolsonaro, ou a esquerda que odeia ele. Então, a parcela que está com o Moro é muito pequena. E ele deixando de se posicionar sobre assuntos muito relevantes e de extrema importância para o país, faz com que as pessoas não respeitem. Ele não fala do STF. Ele não fala desses assuntos. Ele se calou quando ouviu os governadores e prefeitos trancando as pessoas em casa. Não falou nada. Um juiz, né, que lutava pela liberdade, que lutava contra a corrupção, cadê? Cadê ele falando dos governadores que superfaturaram durante a pandemia, desviaram dinheiro? Sobre esses assuntos muito importantes para o Brasil, o Moro não se posiciona. Eu acho isso de uma... Não vai ter relevância no cenário político. As pessoas querem ver os posicionamentos dele. Quem sabe muitos mudam de opinião e vão com ele e deixam de apoiar o Bolsonaro, né? Mas brasileiro gosta de um cara firme, um cara que vai à luta, que enfrenta de peito aberto. E não é o que a gente está vendo com o Moro. Queria falar um pouquinho sobre a história de Cuba. Você não é historiadora, mas você sofreu o regime cubano durante um certo tempo e você planeja escrever um livro sobre a história de Cuba e a sua experiência. Eu queria entender, do ponto de vista de uma cubana como você, que tem consciência do que se passou e do que se passa, quais eram as forças políticas em jogo na Revolução de 59 e o que estava, na sua opinião, na cabeça dos revolucionários para tomar o governo? Olha, o Fidel, ele era muito maquiavélico e muitos falam que é psicopata. Então, ele era de família rica, fez direito, muito inteligente e sempre teve essa sede de poder. E uma forma que ele achou foi com o golpe de Estado que o Batista deu. Então, entregou basicamente o poder nas mãos do Fidel, né? Deu a munição que o Fidel precisava. E o Batista fez isso porque ele foi eleito, cumpriu o mandato dele. E na segunda eleição, ele ficou com medo do Fidel tomar o poder, que os milicianos já estavam acordados, estavam ameaçando tomar o poder, e deu um golpe de Estado. E foi aí que acabou, muitas pessoas pararam de apoiar o Batista. A mídia estava do lado do Fidel, desinformando a população, como a gente vê aqui no Brasil. Então, colocaram vários crimes nas costas do Batista para colocar as pessoas contra ele, e apoiaram o Fidel, que aí seria muito mais fácil para dar o golpe. E foi o que aconteceu. Tem a revista Boêmia, que era a revista mais famosa de Cuba, que o dono fez uma carta, depois que o Fidel tomou o poder, o Fidel desapropriou a revista, deixou o dono na rua, e ele se exiliou na Venezuela. Ficou sem nada. E foi dessa forma que o Fidel agradeceu ele, o apoio dele, né? Deixando ele com uma mão na frente e outra atrás. E na Venezuela, ele escreveu uma carta antes de se suicidar. E contou que a revista inventou vários crimes para ajudar o Fidel na tomada de poder. Pediu perdão, falou que ele esperava que as pessoas perdoassem, porque ele ajudou a colocar um louco assassino como o Fidel no poder. Então, o Fidel, com essa ajuda da mídia, conseguiu dar o golpe de Estado em 59. Deu várias entrevistas para canais americanos falando que ele não era comunista, que Cuba não se tornaria comunista e que depois de um certo tempo, quando fosse restabelecida a paz em Cuba, ele abriria para eleições. E aí tem até uma entrevista que o jornalista perguntou, mas
Já o Batista caiu, por que você não coloca em, eleições livres agora? Aí o Fidel enrolou, falou que calma, que tinha que se estabelecer a paz de novo, a tranquilidade. E aí se perpetuou no poder e até hoje essa ditadura aí tem Cuba e eu acredito que tem muitos e muitos anos aí pela frente. Entre os países que fazem parte do Foro de São Paulo, países e forças políticas e grupos políticos, Cuba é sempre uma referência, uma grande referência para quem compõe esse Foro de São Paulo. Por que você acha que Cuba é essa grande referência para esses países? Quem criou o Foro de São Paulo, quem teve ideia, foi o Fidel, que foi quando caiu a antiga União Soviética, acabou, eles financiavam Cuba. E aí, sem a antiga União Soviética, Cuba ficou sem dinheiro. Não tinha como se sustentar. E o socialismo estava muito enfraquecido no mundo. E aí o Fidel teve ideia, junto com o Lula, de criar esse Foro de São Paulo, que foi ganhando cada vez mais força. Tanto que a gente vê que os países, os políticos que fazem parte do Foro de São Paulo, a maioria está no poder hoje. Então, a Venezuela, com o Maduro, a Argentina, com o partido da Kirchner, Nicarágua, todos os países que fazem parte do Foro de São Paulo, hoje em dia estão dominados pela esquerda. Cuba é uma grande referência, né? Uma grande resistência. Eu falo que o Lula, o PT, é jovem aprendiz do Fidel. Porque, como eu falei, o socialismo estava muito enfraquecido no final dos anos 90. E com essa criação do Foro de São Paulo, se reergueu com muita força. Então, o Fidel conseguiu manter, por mais de 60 anos, uma ditadura em Cuba. Não é qualquer pessoa que consegue isso. O pai do socialismo na América Latina, eu falo que é o Fidel Castro. Todos se inspiram nele. A Venezuela, por exemplo, o Maduro tem esse objetivo de se perpetuar por todos esses anos como a ditadura cubana. E a gente sabe muito bem que é muito difícil, né? Um sistema, um governo conseguir fazer o que o Fidel fez. Ainda mais sem a força que a antiga União Soviética tinha e dava para Cuba. Então, não é todo dia que a gente vê um maquiavélico como o Fidel conseguir o que ele conseguiu. O grande culpado pela América Latina sofrer com o socialismo hoje é o Fidel. Queria entender qual que é a sua relação hoje com Cuba. Você se refere à sua experiência, enfim, ao regime, mas você conversa com pessoas que moram em Cuba hoje? Converso com os meus avós e tenho amigos, primos e tios em Cuba. Eu me informo através deles para saber o que está acontecendo, a questão da pandemia, principalmente, que muita gente está morrendo. Então, eu mantenho contato com eles, mas não é todo dia. A internet em Cuba chegou, mas é muito cara. Isso que eu ia perguntar, como é que... Não é todo Quais são os meios de comunicação que chegam lá? Não é todo mundo que tem acesso. Entre comida e internet, você vai optar por comprar comida, certo? Então, as pessoas que têm família fora conseguem mandar esse dinheiro ou recarregar de fora. Por exemplo, eu recarrego o celular da minha avó aqui no Brasil. Dá quase R$1.000, não dá nem 10 gigas de internet, para você ter uma ideia. E dura quanto tempo, só pra gente ter ideia? 6 gigas de internet. Uma semana? Tá. Sei lá. É pouco. Aqui você tem internet limitada na sua casa. Lá não. Lá você não tem internet na tua casa. Você tem internet que você recarrega o celular e coloca. Então, não é todo mundo que tem acesso a isso. Quando você tem dinheiro na mão, você fala, eu preciso de comida no mercado negro. Ou colocar internet. O que vale mais a pena? Encher a barriga. Então, são poucas as pessoas que têm esse acesso. Meus amigos têm porque a família, a grande maioria, mora fora. E eles estão em Cuba terminando a faculdade de medicina para pegar o diploma, entrar no Mais Médicos e sair de Cuba e nunca mais voltar. Então, todos os meus amigos que moram em Cuba hoje estão fazendo medicina. Eu até tenho um vídeo falando, em Cuba eu tenho uma carreira na faculdade, que é a de medicina. Aí os esquerdistas, mentirosa, tem turismo, tem outras carreiras. Sim, tem. Mas as pessoas fazem medicina. Todo mundo quer fazer medicina. Por isso que a qualidade na medicina em Cuba caiu tanto, porque não é mais a qualidade que importa, é a quantidade. Entre mais médicos, melhor para eles, porque virou uma fonte de renda.
Atualmente, o que sustenta a ditadura cubana é programas como Mais Médicos e o turismo. Tá, mas quem porventura consegue ter internet lá? Faz essa escolha, tem um dinheiro sobrando, consegue acessar o YouTube, o Google, tem o Consegue, WhatsApp? mas é tudo muito monitorado. Então, eu lembro que uma vez eu estava conversando com minha amiga e ela falava cortado, não escrevia tudo completo, porque você não tem privacidade lá, você não tem segurança alguma. Eles entram no teu celular, veem o que você está escrevendo, veem o seu histórico de pesquisa. Então, tem que ter muito cuidado com tudo isso. Nunca uma liberdade plena. Tá, mas os jovens lá acessam o WhatsApp, conversam pelo WhatsApp? Conversam. Isso chegou lá, pelo menos? Chegou. Mas é uma parcela muito pequena da população. Celular também. O que vai ter celular? Não é todo cubano que tem família fora. São poucos os cubanos que têm família fora. Porque a maioria que tinha saiu já. Como é que as notícias chegam lá, se não é por esse meio? Ou seja, se a população, em grande massa, não tem acesso à internet, como é que circulam informações? Eu sou curioso para entender um pouco isso. Então, essa questão da internet foi muito importante para Cuba. A gente vê em julho, né? Essas manifestações, há um tempo atrás, nunca seriam possíveis porque as pessoas não tinham acesso à informação e também não tinham WhatsApp, não tinham grupos para organizar essa manifestação. Então, a pequena parcela da população que tem acesso a isso, e a maioria são jovens, espalham essas informações para os outros cubanos. E é assim que os cubanos acabam se informando. Mas, infelizmente, a mídia de Cuba é muito mais forte que a internet em Cuba. As poucas pessoas que têm acesso vão difundir a informação, mas nem se compara com uma TV falando para você dentro da sua casa. Então, a grande maioria de informações que entram em Cuba é da mídia estatal, que sabemos muito bem que passa por vários filtros antes de chegar nas mãos dos cubanos. Lá em Cuba, falam do Brasil. Aí falam que do Bolsonaro, horrores, que mata pessoas, nazista. Já estão dando Lula como vencedor da eleição ano que vem. Isso é a imprensa, né? A imprensa. Mas e a população? Qual que é a visão que elas têm do Brasil? Mais ou menos essa. Até minha avó. Minha avó me liga preocupadíssima. Meu Deus, a Amazônia está pegando fogo. Aí está se espalhando. Chegou o fogo lá na tua casa. É nesse nível de desinformação. Você lembra como é que o impeachment do presidente Dilma repercutiu lá? Falaram que foi golpe. Falaram que os que estavam nas ruas eram financiados pelo imperialismo yanqui. É a narrativa. Eu fui criada com essa narrativa de imperialismo yanqui financiando todos que são contra a ditadura cubana. Até os cubanos que estavam aqui se manifestando no dia 15 falaram que eram financiados pelo imperialismo yanqui. Você disse que, e parece verdade isso, que é difícil um regime se perpetuar por 40 anos no poder. Mais de 60. Mais de 60, claro. 59, 62 anos no poder. Então, isso não acontece sem que haja algum apoio popular. Ou acontece? Como é que é isso lá? Tem gente que está tranquila com o governo? Não, em Cuba, quando o Fidel tomou o poder, muitos apoiaram. Principalmente por essa desinformação que eu te falei das revistas, desinformando a população. Naqueles anos seguintes, né? Sim. A primeira coisa que o Fidel fez, uma das primeiras, foi desarmar a população. E aí? Um povo desarmado, Cuba, a antiga União Soviética mandava muita arma para Cuba. Então, para você ter uma ideia, tem de 2 a 3 armas para cada cidadão cubano. É muita arma. Tudo concentrado com a cúpula do governo. Como você vai fazer uma revolução sem armas? Não tem como. Sem internet. A parcela da população que tem acesso é muito pequena. Como fazer uma revolução? Não tem como, não tem. Você vê as pessoas tentando sair para as ruas, pedindo liberdade, a polícia vai lá e armado. O que você vai fazer? Não tem como. E as Forças Armadas são comunistas. Estão cheias de pessoas que o Fidel, na época do Fidel, o Raul, colocaram lá. O chefe das Forças Armadas em Cuba era o Raul. Agora, não sei se aposentou, porque está mal de saúde, mas
era o Raul que comandava as Forças Armadas. E aí, você acha que você vai sair com uma faca? Vai enfrentar um policial com uma faca? Não tem como, é muito difícil, é muito difícil. Por isso que eu falo que quando a ditadura chega, é muito difícil você reverter, é muito difícil. E como é que é a cultura lá em Cuba? Existem artistas criativos, existe música? Como é que circula a cultura lá? Cuba era um país muito rico. Sim. Orixás, Célia Cruz, Willy Chirino, tem artistas sensacionais. Mas, infelizmente, uma das coisas do marxismo, né, um dos pontos é acabar com a cultura, acabar com a cultura das pessoas, tornar elas ignorantes. E é isso que aconteceu em Cuba. A maioria dos cubanos, hoje em dia, são ignorantes, são chusmos, como falamos em espanhol, que são pessoas sem modos, sabe? Então, com a ditadura acabou. E outra, você não tem liberdade para expressar a sua arte, para mostrar a sua arte. Acabam cortando a criatividade do cubano. Então, acaba que a cultura perde muita qualidade. E tem um grupo em Cuba, Gente de Zona, que são cubanos e agora moram fora de Cuba, que são muito talentosos e fizeram uma música, Pátria e Vida. Ganhou até o Grammy de melhor música do ano. E incomodou muito a ditadura. Tanto que a ditadura fez uma música com os artistas lá deles, artistinhas de quinta categoria, para responder essa Pátria e Vida. Incomodou muito. Então, assim, Cuba atualmente é um país sem cultura. Você não tem acesso a bons livros, você não tem acesso a boas músicas, você só escuta as músicas que eles permitem que você escute. Então, acabou muito a cultura do cubano. Esses protestos recentes que nós assistimos nas ruas de Cuba, eles chegaram a se juntar num grupo político, numa certa resistência, ou isso não é possível lá em Cuba hoje? Foi muito espontâneo, orgânico. Pessoas insatisfeitas com a saúde em Cuba. A gota d'água foi a pandemia. Pessoas morrendo em suas casas, ligavam para a ambulância não aparecia, chegavam já quando a pessoa tinha morrido por falta de ar. Então, toda essa decadência, idosos dormindo no chão, nos corredores dos hospitais com coronavírus. Toda essa falta de humanismo da ditadura cubana fez com que essas pessoas se jogassem para a rua. Aí falaram, foi um grupo organizado. Não, foi um grupo que, num grupo de Facebook, falou, nossa, isso aqui tem que melhorar, essa ditadura tem que acabar. E aí foram se juntando muito organicamente e foram para a rua. Então, diferente do que falam que tem grupos preparados para atacar a ditadura, não. São grupos de pessoas comuns que estão passando necessidade, que não têm o que comer, que se jogaram para a rua. E tinham até comunistas que não querem mais esse sistema, que perceberam que não funciona e falaram, eu vou para a rua apoiar esse câmbio, essa mudança de sistema. Então foi uma coisa muito orgânica. Quer dizer, não há nomes fortes para se opor ao governo hoje? Tem vários nomes de jornalistas independentes, tem o movimento San Isidro, que perdeu um pouco de força porque foram presos os integrantes. Tem alguns nomes, sim, mas que, infelizmente, não tem muito o que fazer. Eles são presos em suas casas. Alguns, dia 15 de novembro, foram levados para a delegacia, outros foram condenados em um devido processo legal e outros deixaram trancados em suas casas para não se manifestarem dia 15. E colocaram guardas na porta de suas casas. Então, infelizmente, mesmo você tendo nomes de opositores, mesmo você tendo o movimento San Isidro, não tem o que fazer, entende? A única forma que eu vejo da ditadura acabar são os países isolando Cuba, que não é o que acontece. Então, por exemplo, na era do PT, a Dilma, o Lula mandaram bilhões de reais para Cuba. Fizeram o Porto de Mariel. A Venezuela financiava a Cuba através do petróleo. Tem mais médicos que os países contratam. E a ditadura ganha muito dinheiro. Tem as pessoas fazendo turismo em Cuba, fazendo turismo em cima dessas pessoas que morrem de fome lá em Cuba. Então, a única forma que eu vejo de Cuba se tornar uma democracia é isolando ela dos outros países. Aí falam, mas só isso é desumano. Porque as pessoas vão acabar, o cubano comum vai acabar sofrendo as consequências. O cubano comum sofre as consequências hoje.
Entre mais dinheiro a ditadura tem, entre mais poder a ditadura tem, mais o povo vai ficar na miséria. Então, todo esse dinheiro do Mais Médicos, do turismo, do petróleo na época na Venezuela, tudo vai para o bolso dos governantes que ficam com mais poder, cada vez mais poder. E aí o povo mais enfraquecido. Então, a única forma é isolando Cuba dos outros países. A única forma que o dinheiro vai acabar. Porque a gente sabe muito bem que o comunismo só se mantém aí com um país capitalista se financiando por trás. Cuba, a única forma que Cuba encontrou de ficar esses 60 anos no poder foi sempre agarrado de outro país que produz. Quem acompanha à distância a política de Cuba, ou seja, quem não está ali no dia a dia, quem não lê sempre informações sobre Cuba, tem a impressão de que desde que o Fidel saiu do governo, depois ele morreu e tal, tem havido uma abertura, pelo menos econômica, né? Talvez nem tanto política, mas na sua visão isso faz sentido? Ou seja, está havendo uma abertura maior? O governo relaxou em alguns pontos? Sabe por que isso? Porque a Venezuela faliu. A Venezuela não tem dinheiro. No Brasil, o Bolsonaro assumiu, colocou os termos lá de o salário eu quero pagar para o médico e não para a ditadura. E a ditadura não aceitou e retirou seus médicos do Brasil. Então, eles foram perdendo dinheiro. A Argentina está falida, não tem dinheiro na Argentina. Os aliados de Cuba não estão mais financiando. E eles precisavam tirar dinheiro de algum lugar. Por isso que abriram para o turismo. E por isso estão deixando agora a internet, porque aí cubanos que moram fora recarregam o celular dos cubanos e eles acabam ganhando uma porcentagem. Então não é porque a ditadura está flexibilizando, porque são bonzinhos e querem dar mais liberdade para o cubano. Não, é por necessidade mesmo de dinheiro, que é o que move eles, é o dinheiro. Eu nunca vi mais capitalistas do que esses comunistas. São tudo o contrário do que eles combatem. Aqui no Brasil, quem defende o governo cubano sempre alega que a educação e a medicina são de ponta, ultra mega blaster de qualidade. Você vê algum sentido nessa afirmativa? Ou seja, a medicina e a educação lá têm algo a ensinar para o Brasil? Eles são muito bons de marketing. E eles têm muito... o que ensinar, sim, mas só se for pro Lula, que é o jovem aprendiz deles. Aí sim, para doutrinar as crianças aqui, para deixar as pessoas na miséria, aí sim, eles têm muito o que ensinar para essa turma aí que quer implementar o sistema de Cuba aqui no Brasil. Agora, para as pessoas comuns que querem liberdade, não tem nada a ensinar, pelo contrário. Pelo contrário. Tem que ensinar sim, mas para não repetir. Melhorando a frase. Em Cuba, a saúde é muito precária. Minha avó, ela quase morreu com uma gastrite. Não tinha remédio em veia, não tinha os alimentos que ela precisava para fazer a dieta, para melhorar. Então, com uma gastrite, você corre risco de morrer em Cuba. Não tem papel para você prescrever uma medicina, um remédio. Não tem agulha. Não tem água para você tomar banho. Não tem baratas andando pelos corredores. Eu já postei nas minhas redes o colchão do hospital com um bichinho dentro, bichinho saindo. Que mais? Tem que levar balde para tomar banho, tem que levar comida porque não tem comida. Não tem nada. E para você ver como é ruim, que tem um hospital para cubano e tem um hospital para turista. Então, os turistas não têm acesso aos hospitais dos cubanos. É outra coisa, porque aí eles mostram, claro. Eles mostram para o mundo o hospital lindo, maravilhoso, com ambulâncias, que é para o turista. Agora, mostrar o do cubano, eles não mostram. E sobre educação, eu falo, é o seguinte, que educação é essa que não te ensina a pensar, te ensina a obedecer? Em Cuba, você não lê um texto e desenvolve teu senso crítico. Você não sabe, você não é preparado para criticar. Você é preparado para obedecer e levar isso que você leu como uma verdade absoluta. Então, as únicas coisas que você aprende nas escolas em Cuba é sobre como Fidel, e com essas palavras mesmo, salvou Cuba
e os cubanos do imperialismo yanqui, de como o imperialismo yanqui é malvado, de como o capitalismo é ruim, de como o comunismo é bom, é amor, é igualdade. É isso que você aprende nas escolas em Cuba. Você não tem acesso, como falamos no começo, a livros diferentes do que a escola fala. E os professores, eles são preparados para isso, para essa doutrinação. Desde que eles começam a estudar para ser professores, eles são direcionados para esse ensino, assim, de doutrinar mesmo. Eu tive em Cuba em 2006, você morava lá ainda, né? Morava. Eu fiquei uns dias na casa de um casal de cubanos que recebe turistas lá e me lembro que o senhor, ele era um engenheiro e a senhora uma advogada. Era mais vantajoso. Advogada. Nossa, era mais vantajoso para eles largarem a profissão e se dedicar ao ramo do aluguel de quartos para turista, né? Achei muito curioso isso, assim, quer dizer, muito triste, na verdade, as pessoas terem que largar a profissão delas porque é mais vantajoso, ganhavam mais alugando quarto, né? Você sempre se refere aos bens, existe isso, mas só consegue ter acesso a isso quem tem dinheiro. Sim. Eu tenho dúvida em relação à circulação de dinheiro lá e se existem profissões mais rentosas ou não, enfim, se pelo menos no ramo do mercado de trabalho existe algum tipo de liberdade de escolha, quem ganha mais que outras pessoas. Uma das questões da qualidade do ensino em Cuba ter caído muito, essa questão que muitos professores estão deixando a profissão para irem para o turismo, para esse setor do turismo, para a indústria, porque aí roubam e vendem no mercado negro. Então, quem está agora como professor são pessoas, às vezes, nem formadas, que eles colocam lá porque não tem para preencher a vaga. Não tem outra pessoa, ninguém quer ser professor lá. Ninguém engenheiro, a maioria também deixa a profissão e se dedica a isso que você falou, a abrir casas para alugar para turista. Mas quem tem condição de fazer isso é quem tem família fora. Eu tenho uma amiga que mora lá com a família e os tios moram fora de Cuba, e os avós, e eles que mandaram os dólares para a família dela em Cuba abrir essa casa e alugar os quartos para turistas. Então, não é todo cubano que tem essa oportunidade. Agora, o que dá muito dinheiro lá é você ir para a área do turismo ou para a indústria, porque aí você rouba carne, pedaço de carne, frango, e vende no mercado negro. Aí ganha bem, porque no mercado negro para comprar um frango, você paga o triplo do que você pagaria se fosse na carniceria, no açougue estatal. Então, rende muito mais você trabalhar com outra coisa e não com a sua profissão. E eu falo, se eu morasse em Cuba, eu não ia estudar. Hoje eu faço direito no Brasil, tenho 3 trabalhos. Quero crescer, tenho essa coisa de quero mudar de vida, melhorar cada vez mais. Em Cuba, eu ia ser uma vagabunda, essa é a palavra. Eu não ia fazer nada. Eu ia esperar que meus pais mandassem dinheiro para lá e eles me sustentarem. Porque por mais que você estude, por mais que você trabalhe, você continua sendo miserável. Você vai ser menos miserável se você estudar. Então, eu não teria esse incentivo em Cuba. O que me move hoje aqui no Brasil é falar, opa, tô aqui, mas eu quero estar melhor. Vou trabalhar, vou estudar, vou me dedicar e vou melhorar de vida. Lá não tem isso. Lá não tem essas condições. Então, aqui falam, aqui tem muita pobreza, igual que em Cuba. Aqui tem muita pobreza, mas você tem a oportunidade de sair dessa pobreza, dessa miséria e se tornar alguém. É difícil? É difícil. Eu estudei em escola pública minha vida toda aqui no Brasil. É complicado? Mas não é impossível. Lá em Cuba é impossível. Pelo que você contou da sua infância lá, me pareceu que você era uma criança que tinha mais acesso que a média a informações, até por ter parentes que vinham te visitar e tal. O jovem comum lá, né? Já que você não foi uma criança comum, a criança e o jovem comum lá de Cuba, o que eles pensam do futuro e quais são as perspectivas que se abrem para eles lá em Cuba? Na minha época, eu saí de Cuba aos 12, então nessa época era muita festa, festinha, essas coisas com amigos. Eles não se preocupavam muito com o futuro. Nessa idade é difícil, né? Eu falo assim, o jovem de Só que 16, agora 18... que eles estão com 22, né? Eu tenho 22 e os que moram lá ainda,
eles querem fazer medicina, eles estão focados em cursar medicina para sair de Cuba. Não tenho um amigo que queira terminar a faculdade e ficar em Cuba. Todos o objetivo de vida deles é sair de Cuba. E a maioria dos jovens querem isso, sair de Cuba. Eu acompanho uma menina que é ativista lá, tem vários seguidores, foi presa durante uma live que estava fazendo ao vivo, em julho, durante as manifestações, e perguntaram, qual é teu sonho de vida? Ela falou, sair de Cuba. Você pergunta para esses jovens o que eles querem sair de Cuba, porque a maioria que tem acesso em Cuba à internet são esses jovens. E eles veem outra realidade de pessoas da idade deles viajando, trabalhando, com uma vida completamente diferente e falam, e por que eu não tenho isso? Por que eles têm aqui não? Então, esses jovens, a maioria que se jogou para a rua são jovens que querem mudança. O futuro de Cuba, eu acredito que são esses jovens. Falar sobre o governo Bolsonaro. Você acha que Bolsonaro ele cumpriu e tem cumprido as promessas que fez na campanha? Olha, de certa forma, dentro das possibilidades que ele tem, sim. Mas acredito que todos esperávamos coisas diferentes que não foram possíveis. No primeiro ano de Bolsonaro, ele batia de frente contra o sistema, falava que não ia se aliar a eles, e a gente viu aí que nenhuma reforma foi aprovada, ele não conseguiu governar. E aos poucos ele percebeu que ele ia ter que entrar no jogo político se quisesse fazer alguma coisa. De nada adianta você votar no Bolsonaro para ter uma mudança e ele não conseguir governar. Então, o Brasil está infestado. Eu falo que são anos e anos aí de políticos da velha guarda, aí, raposas velhas. E vai demorar muito para a gente conseguir a mudança que o brasileiro tanto quer. Acredito que em 2018 foi o começo dessa mudança, mas vai levar uns 20 anos aí para conseguir mudar, principalmente culturalmente. Então eu falo que o Bolsonaro é a melhor opção que a gente tem no momento. No futuro pode ser que surja uma nova via, só que agora a gente está vendo que os políticos que estão se revelando aí e outros que já estão, como João Dória, né, são mais do mesmo. São mais do mesmo. Eu falo que a terceira via é o Bolsonaro. Durante anos foi PT e PSDB, né? E é a mesma coisa, juntando a mesma coisa. Eles iam alternando aí o poder, fazendo aí o teatro deles, mas a gente vê hoje que é tudo a mesma coisa. Quem é um pouco mais diferente é o Bolsonaro, que infelizmente teve sim que abrir mão de algumas coisas para conseguir governar. Soy, você estuda Direito hoje, mas está muito empolgada com o ramo dos comentários políticos, né? Tem alguma profissão jurídica que te chama a atenção, que você pretende seguir? Não, eu não vou exercer. Eu pretendo tirar minha OAB, ser advogada, né, no bacharel, mas eu quero continuar nessa área de comentarista. Ainda tenho muita coisa para melhorar. Eu debato com gente de 40 e poucos anos, de outro de quase 40, e eu tenho apenas 22. Eu me exijo muito, eu quero ser cada vez melhor. Como é que você se prepara para essa atividade? Então, eu tenho uma grande amiga, a Bia Kisses, que é uma conselheira, então sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ela. É uma pessoa que foi procuradora durante 24 anos, hoje é presidente da CCJ, e é uma pessoa que eu tenho como um exemplo que eu quero seguir. Sempre que eu tenho alguma dúvida, que eu quero me aprofundar melhor, eu falo com ela, pergunto, peço conselho mesmo. E através de muita leitura também. Eu amo livros, tenho uma livraria, a livraria da Soue, e também assistindo programas, Pingos no Cis, 3 em 1, tem vários programas aí que eu acompanho para formar a minha opinião. Eu gosto muito dos comentários do Fiuza, do Augusto Nunes e agora da Cristina Grêmio, que eu acho que é uma excelente comentarista política. Meu objetivo é um dia chegar nesse patamar, mas eu tenho que entender que hoje eu tenho 22 anos. Eu tenho que jogar com as armas que eu tenho e tenho pouca idade. Eu não posso exigir de mim um comentário de uma pessoa de 40. E as pessoas têm que lembrar disso. Só que muitas das vezes acabam esquecendo, porque eu pareço que eu tenho mais idade. E acabam exigindo mais de mim. Mas o meu objetivo é cada vez me aperfeiçoar mais, mas entender que eu tenho apenas 22 anos e que não é de uma hora para outra que eu vou adquirir o conhecimento que uma pessoa de 40 e poucos anos tem.
Bom, caminhando para o final, você está no Brasil há 10 anos. Na sua opinião, qual que é o maior potencial não consumado ainda do brasileiro? Olha, o Brasil tem tudo, Bruno, tudo para ser um país de primeiro mundo. O problema é a corrupção, que vai demorar anos ainda para ser extinta do Brasil. O Brasil é muito rico culturalmente, a terra, né? Tudo que você semeia dá certo, tudo que você produz, o Brasil alimenta a China. Então, o Brasil tem tudo para dar certo e as pessoas têm que valorizar mais. Eu vejo que valoriza muito os Estados Unidos e falam muito mal do Brasil. Ai, porque o Brasil, eu vou embora desse país, não tem jeito, pobreza. Não, tem que investir mais no Brasil, mais na potência que o Brasil é, mas as pessoas ainda não perceberam, porque infelizmente a corrupção não deixa mostrar isso. Você fala com algum ressentimento de Cuba. Você se sente cubana? Não é ressentimento de Cuba, Não, sim. é da ditadura. Eu me sinto cubana, sim, eu me sinto brasileira, Também. aí às vezes eu tenho essa confusão, mas eu sento e falo, cara, eu nasci em Cuba. O Brasil me acolheu muito bem, eu amo o Brasil, mas eu também amo Cuba. Tenho feridas? Tenho, porque me lembra de toda a minha separação familiar, tenho, né, essa coisa que eu acho que eu nunca vou superar. Quando eu falo sobre Cuba, sempre tem uma cicatriz aí que eu acho que nunca vai sarar. Mas eu me sinto cubana, sim, e a música, por exemplo, é inegável. Quando eu escuto uma música cubana ou quando eu escuto um cubano falar, eu já... falam que o coração tem memória. Então já vem tudo de novo e eu falo, caramba, realmente eu sou cubana e eu amo a cultura do meu país, eu amo a música, eu amo as novelas colombianas, que não são cubanas, mas eu espanhol, então eu me sinto em casa. E se Cuba fosse um país livre hoje, um país democrático, o que ela teria a oferecer para o mundo de melhor? Nada. Foram muitos anos. Foram 60 anos. Acabaram com tudo. Economia, cana-de-açúcar, café. Acabou. Vai demorar muito para Cuba se restabelecer e voltar a ser o que era. Mas muito mesmo. São 60 anos. Acabaram com Cuba. Acabaram. E Cuba era um dos países mais desenvolvidos na época. Eu falo que Cuba está numa cápsula do tempo. Parou no tempo. Parou em 59. Então vai demorar muitos e muitos anos para voltar a ser o que era, principalmente pela lavagem cerebral que as pessoas sofreram. Porque quem vai, depois da ditadura, quem vai governar, quem vai viver em Cuba, são pessoas dessa geração agora, que foram manipuladas, né? Pois é, o ponto é esse. Assim como eu perguntei sobre o potencial do Brasil, a ideia é, o que foi morto em Cuba, então, nesse período? Qual é o potencial que não foi para frente? Enfim, o que tem para ser desenvolvido no país para Cuba ser... Enfim, o que Cuba pode mostrar para o mundo quando se tornar livre e desenvolver o seu potencial? Olha, tem o rum, Habana Club, tem charuto, e acredito que saindo desse mal, né, do comunismo, tem a cana-de-açúcar e o café, que podem voltar a ser, né, as principais formas de Cuba ter uma economia. E o livre mercado. A gente sabe muito bem que o livre mercado é a solução para essas coisas. A gente vê a China, por exemplo. A China é comunista, mas adotou o livre mercado, foi esperta. Ela pegou a parte do marxismo, de censura total, de não deixar ter opositor, mas pegou aquela coisa do capitalismo que é do livre mercado. E aí deu nisso, né? Cuba é uma ditadura comunista com livre mercado e cada vez mais rica. Muito bem, Zoe, muito obrigado. Chegamos ao final. Foi um muito prazer obrigada, falar com você. Amei. Forte abraço e boa sorte para você na Jovem Pan. Valeu, parabéns aí pelo trabalho, Brasil Paralelo. Eu falo que se estivesse em Cuba, ia fazer um bem muito grande. O trabalho de vocês se incomoda muito, porque vai contra toda a maré. Muito obrigado. E a você que chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é assinante de algum dos planos da Brasil Paralelo, basta clicar no link na descrição desse vídeo para conhecer os planos. Eu aguardo você na próxima segunda. Até já!